Oferecimento: Reis das Joias, Ricardo Refeições, Escola Técnica pra Valer, sua TV digital. Muito bom dia, amigos do canal R1, estamos retornando ao vivo para vocês aqui da plataforma marítima de Tramandaí. Manhã de terça-feira, ainda assim naquele clima de início de semana, a temperatura hoje nesse momento é de 17 graus aqui na capital das praias, tempo firme, sem chuva, porém o sol não quer dar as caras mais, né? Ficou na semana passada um tempo muito bom, um tempo firme, essa semana já começou com chuva, durante a segunda-feira a gente teve chuva em diversos períodos do dia. Nessa manhã, nessa terça-feira, até então, sem chuva, tempo firme, e a previsão preliminar é de fato que não chova hoje, nem amanhã, tá? Porém, a gente fica naquela desconfiança, né? O tempo tá bem fechado, o sol tá realmente encoberto, algumas nuvens no céu, porém a previsão preliminar é que não chova, mas a previsão também já marca algumas chuvas ao longo dessa semana. Terça e quarta, sem chuva a princípio, quinta, sexta e sábado, aí vai dar-lhe água, né? Segundo as informações aí da previsão do tempo. E nessa manhã, então, de dia 16 de setembro, são 9 horas e 37 minutos, e eu quero saber de você, como está o clima aí na sua cidade, da onde você está nos acompanhando, fala pra gente, divulga essa informação, vamos fazer essa troca de informações. Eu passo notícia daqui, você me passa a informação daí, e a gente faz esse casamento bem bacana. Desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, por você estar dividindo um pedaço dessa sua manhã de terça-feira conosco, né? O mar hoje aqui em Tramandaí segue um pouco agitado, tá meio revolto, as ondas estão avançando bastante, mas ele tá realmente bem do chocolate. A gente pode se aproximar e mostrar para vocês que ele não tá dos mais bonitos, né? Quem se acostumou com o mar do verão, né? Eu fiquei mal acostumado com o mar do verão. Esse verão que nós tivemos aqui de 2024 para 2025, olha, foi um verão muito bonito, né? E não foi o caso do que está sendo durante o inverno, né? Mas bom, para você que está chegando, bom dia, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um caso muito delicado que aconteceu em Porto Alegre, né? Mais precisamente na zona norte de Porto Alegre. A gente já vai falar sobre isso, né? Mas olha só, pessoal, é um caso que assim, a gente tem que conversar, a gente tem que tomar muito cuidado, né, da forma que a gente vai falar, porque existem duas versões de uma história. Bom, a gente já pode conversar e dizer preliminarmente que um jovem foi morto a tiros pela Brigada Militar. E esse jovem estaria em surto, né? Então é uma história bem delicada. Vamos lá então para essa informação, né? A principal notícia realmente desse início de semana, esse caso que aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira, em Porto Alegre, tá? Bairro Santa Fé, Zona Norte. Pessoal, esse jovem estaria em surto na sua residência. A tia desse jovem decidiu então acionar, né, a Brigada Militar para tentar auxiliar, né, para de alguma forma tentar conter esse jovem que estaria em surto, para evitar que ele machucasse terceiros ou até mesmo se machucasse. Pois bem, segundo as informações da própria corporação da Brigada Militar, a Brigada Militar, no momento que se desloca até o local, chega até lá, tenta, no primeiro momento, conversar, né, com a vítima que estaria em surto. Não dá certo, né, está em surto, não está pensando, parte para cima dos policiais, os policiais também partem para cima, utilizam do taser, né, aquela famosa arma de choque, para tentar conter a vítima, porém não dá certo, sem sucesso. Isso segundo o relato da Brigada Militar. Pessoal, após a tentativa sem sucesso de contê-lo utilizando essa arma de choque, esse taser, eles tentam contê-lo fisicamente. Não dá certo, né? Não conseguem também. Que já levanta um ponto sobre a questão do preparo desses policiais e logo mais a gente vai conversar sobre isso também. Em seguida, tá, um dos policiais, para mim, ele toma a pior decisão possível, mas segundo a corporação foi a decisão que ele tomou de apontar a arma para a pessoa em surto. A pessoa em surto não vai estar te ouvindo, vai se sentir de certa forma ameaçada e tenta tomar a arma da mão desse agente da Brigada Militar. No momento que ele tenta, o agente não espera e atira contra o rosto, né, desse jovem, desse rapaz, que fatalmente é atingido e não resiste aos ferimentos. Essa é a versão
da corporação da Brigada Militar. O pai que esteve presente, né, ele relata uma versão um pouco diferente. Ele relata que em todo o momento da abordagem, ele sabia que a Brigada Militar não estava bem preparada, né? Ele percebia isso, que os policiais estavam tensos, estavam nervosos, que sabiam da condição do filho dele, que ele estaria em esse surto psicótico, e ainda assim tomam as decisões erradas, isso segundo o pai da vítima. Agora, vamos aos fatos, né? Vamos aos fatos, que é o que realmente importa. O fato é que esse jovem foi morto com um tiro no rosto por parte de um policial militar. O que não pode acontecer, né, pessoal, isso em hipótese nenhuma, é a população ter medo, né, das corporações como a Brigada Militar ou a Polícia Civil. Isso a gente não pode nunca ter. E casos como esse botam um pezinho atrás por parte da população, porque essa tia chama a brigada para tentar conter esse jovem, conter e não matá-lo, né? Tá rodando na tela, pessoal, as imagens do momento, né, que o IGP retira o corpo e sai com a ambulância. Esse vídeo tá sem som, né, tá sem som. Porém, com o áudio a gente consegue ouvir os choros, os gritos da mãe, da tia, dos parentes. Inclusive no momento que as viaturas deixam o local, por conta do desespero, enfim, a mãe sai correndo atrás da viatura, né, do IGP, Instituto Geral de Perícias. Olha, é uma situação muito delicada. O segundo ponto que a gente tem que falar sobre esse caso é a questão do preparo. Não me entra na minha cabeça que vai entrar 2, 3 policiais e não vai conseguir conter uma pessoa. Olha, a parte psicológica dos policiais tem que ser realmente muito forte. É uma situação tensa, ninguém está dizendo que é uma situação fácil de lidar, não é. Cara, é uma situação muito complicada, a pessoa está em surto, ela vai tentar se bater, vai tentar te agredir. Então esse é o momento do preparo físico, do combate realmente corpo a corpo por parte dos policiais. 2 seguram, um aplica o mata-leão, bota para dormir e deu, né? Deu. A questão é o seguinte, vai machucar a vítima? Vai machucar, mas não vai matar. Não vai matar como aconteceu nesse caso. Essa vítima estava em surto. É uma situação muito, muito delicada. É uma situação que já aconteceu um caso aqui em Tramandaí, olha, praticamente igual, né? Praticamente igual. Aqui em Tramandaí, se eu não me engano, segundo as informações, faz alguns anos isso, né? Aqui em Tramandaí o pessoal deu mais do que um tiro de taser. Eu já li alguns relatos que realmente o taser não funciona em pessoas que estão em surto, eu já li sobre isso. Nesse caso, segundo os policiais, eles utilizaram o taser, tentaram conter e aí dispararam contra o rosto desse rapaz, que veio a óbito na hora, né? Na hora. Essa tia com certeza está traumatizada, muito difícil ela chamar a Brigada Militar para qualquer outra coisa agora, né? E esse tipo de coisa fica feio para a corporação, né? Fica feio para a corporação porque a gente vê muitos casos da polícia matando as pessoas, não aqui no nosso estado, né? A gente vê realmente Rio de Janeiro, São Paulo, que a situação lá é muito mais crítica do que aqui, e a gente não quer que a situação fique assim aqui no litoral, no Rio Grande do Sul, no geral, né? É uma situação muito delicada, os policiais precisam ter preparo. Depois que eles entram na brigada, eles têm que ter, depois de algum tempo, TAF de novo, né? Para estar preparado para esse tipo de coisa, para esse tipo de ação. Tem que saber defesa pessoal, tem que saber técnicas de mobilização, tem que saber se sair na mão, tem que saber, entendeu? Se for preciso, tem que saber, né? Agora imagina outra situação, se esse jovem consegue desarmar esse policial. Se ele é armado, não conseguiu conter, imagina desarmado, né? Aí o jovem está em surto, atira contra o policial, atira contra outro, atira contra o pai, contra a mãe, atira contra todo mundo, faz um massacre ali, porque não conseguiram conter uma pessoa, entendeu? A pessoa está em surto, obviamente ela está mais forte, né? Não tem medo, não sente nada, realmente está mais forte, mas tem que ter preparo para esse tipo de situação. Segundo o pai, né, desse jovem, ele diz, eles sabiam que ele estava em surto. Por que não veio então mais policiais, né, se é o caso? Vai 2 guarnições então, né, pede apoio da Guarda Municipal, vai, nem que leve a Polícia Civil, mas tem que ser feitas as coisas da forma certa, né, até para não ficar feio para a corporação. Isso que é o pior, né, além do óbito do jovem, claro, mas fica feio e a população começa a desacreditar, né, da polícia, e isso é um problemaço, né, isso é um problemaço. Então realmente a gente pede sempre, a gente é bem imparcial nesse tipo
de situação. A gente entende que não era uma situação fácil, mas a gente entende sim que há o despreparo. Ontem nós noticiávamos policiais preparados, salvando crianças. Colocamos ali de um caso de um engasgue de uma criança que o policial foi lá e salvou a criança. Tivemos recentemente em Santo Antônio da Patrulha, policiais que estariam no seu horário de almoço, viram uma situação, salvaram também uma criança de 1, 2 anos de idade. Então são policiais preparados para algum tipo de situação, porém para outros tipos também tem que ter o preparo. Então a gente exalta quando tem que exaltar, cobra quando tem que cobrar, porque é isso que o jornalismo tem que fazer, né? É isso, é esse casamento realmente. E a gente quer saber também a sua opinião, claro, você tem aí a liberdade total para deixar nos comentários o que você acha sobre esse caso. É um caso realmente que está dando o que falar, é um caso que vai parar o Rio Grande do Sul, né? Aconteceu ontem de tarde, já está a grande imprensa comentando, e peço que vocês vejam esse vídeo na página, tá? A gente colocou há pouco tempo atrás, nas primeiras horas da manhã de hoje, esse vídeo, e eu quero que vocês escutem realmente os gritos de desespero por parte dos familiares, né? Que aí vocês vão entender o que eu tô falando. A brigada foi chamada para conter e acabou matando esse jovem por conta aí realmente de despreparo. Se não vai dar um, a gente não vai conseguir, 2 não vão conseguir, vão 3, levem outra guarnição, mas não matem as pessoas, né? Realmente a gente pede isso. A gente pede mais preparo, a gente quer realmente ter uma polícia assim, que as pessoas olhem e respeitem os policiais olhem e respeitem a comunidade, tenha essa troca, essa integração por parte da polícia com a comunidade, que a polícia se sinta segura de chamar, que a comunidade se sinta segura de chamar os policiais, né, em casos como esse de surto. E quando a gente vê essas notícias, isso acaba realmente desencorajando, né? Mas muito triste o que aconteceu, a gente só espera que não se repita mais, né? Que não se repita, que a polícia comece a ter mais treinamento sobre esse tipo de caso. Cada vez mais a gente vê, né, a discussão sobre a saúde mental, a gente vê muito em alta esse tema, as pessoas conversam bastante, é mesmo Setembro Amarelo, né? Então a causa psicológica realmente está em alta e tem que ser levado para dentro da Brigada Militar, dentro da Polícia Civil, dentro da SAMU também, que às vezes tem que lidar com pacientes que estão em surto, não é uma, não é 2 vezes, acontece todo dia isso, a SAMU já nos relatou, então esse pessoal tem que ter o treinamento certo, correto, para estar atendendo esse tipo de caso, para evitar que coisas como essa continuem, né? Como eu disse antes, podia ter sido muito pior, vai que o policial não consegue nem disparar e perde a arma para o sujeito, né? Então imagina só o que poderia ter acontecido uma pessoa em surto armada ainda por cima, né? Então realmente tem que ter esse treinamento mais concreto para esse tipo de ação. Afinal, quando acontece esse tipo de ação das pessoas entrarem em surto, o primeiro órgão que é acionado normalmente é a Brigada Militar, em alguns casos é a Guarda Municipal, então tem que ter este treinamento, certo? A gente traz essa notícia que a gente tem que comentar, né? Tem que falar sobre, e como eu disse, eu quero saber a sua opinião de você que está nos acompanhando e saber também como é que está o clima aí na sua cidade. Bom, vamos olhar um pouquinho do mar, né? Mudar um pouquinho de assunto. A gente pode ver que hoje está chocolate mesmo, né? E vamos dar um alô para todo esse pessoal que está por aqui nos acompanhando, né? Vamos lá. Jurema Lima está nos dando um bom dia de Santa Maria, né? Coisa boa. Gabriel Santos está por aqui nos acompanhando. Segundo a Jurema, Santa Maria tá com sol. Olha só que coisa boa, né? Solzinho. Traz pra cá esse sol, Jurema. Neri Rodrigues tá por aqui. Eduardo Gross. Cecília Júlia Pacheco tá por aqui nos acompanhando de Magistério, tá nos dando um bom dia. A Dica Rocha tá por aqui nos acompanhando também. Peço desculpa, tá, pessoal, que eu tô meio gripado, né? Mas estamos aqui firme e forte. A Dilson Santos está nos acompanhando por aqui. A Kátia Jaqueline está nos dando um bom dia. O Gelson dos Santos disse bom dia de Imbé. O Adilson disse o seguinte: poderiam ter atirado na perna então, já que se tratava de uma pessoa em surto. E como tu falou, aí, Alan, 3 seguram 1. Em Tramandaí teve um caso assim. Exato, Tramandaí teve alguns anos atrás um caso, não vou dizer que igual, né, que cada caso é um caso, mas foi bem parecido, né? Por isso que é importante. Se não vai dar 2, chama mais um, chama mais uma guarnição, vão preparados, né? Quem mais que está por aqui nos acompanhando? A Marisa disse o seguinte: a mesma coisa foi com o senhor, aquele que os policiais atirou, aquele trabalhador que vendia lenha e não deu nada para os policiais. Isso é muito triste. É complicado, né? Situação realmente complicada. A Kátia disse o seguinte:
Que triste o que as drogas fazem com as pessoas. A mãe nunca deve ter paz com os filhos usuários de drogas. Nesse caso não foi confirmado, né, pessoal, se o jovem estaria sob o uso de algum entorpecente ou se ele sofria de alguma condição, né, que ocasionou esse surto. A Marilene Rosa disse o seguinte: concordo com você, tem que ter preparo. Exato, né? A Marisa disse: e isso não vai dar em nada igual aos outros casos. É complicado, né? E disse também que Osório está nublado. O Adilson disse o seguinte: o pessoal tem que cuidar com o que falam. Como o Alan falou, o cara estava em surto e não drogado. Essa informação não chegou pra gente, né? O do motivo por trás do surto. Chegou realmente só a versão da polícia e do pai, né? Que é essas partes que eu te contei, né? Contei pra vocês aí do outro lado. Que é justamente que a polícia chega para atender essa ocorrência de surto, eles tentam de algumas formas evitar, não conseguem, e aí tem essa briga que ele acaba tirando no rosto desse jovem que acaba morrendo. E a versão do pai, ele já disse que o pessoal chegou meio despreparado, estavam nervosos, enfim, e acabou que tudo desandou, né? Tudo deu errado. Mas bom, obrigado realmente pela sua participação aí, você do outro lado. A gente fica muito feliz de ter a sua audiência, sua companhia, você que está sempre ligadinho junto com a gente. Vamos seguir o canal R1 aqui no Facebook e também lá no Instagram, tá, pessoal? Vamos ajudar o Instagram do canal R1 a crescer um pouquinho mais, né? A gente está diariamente colocando notícias, informações, essa transmissão fica salva. Então se você quiser compartilhar também, a gente fica muito feliz e mais pessoas vão ficar realmente informadas, né? Por isso, muito importante a gente ter você que ajuda a nossa família a crescer. Tem o link também aí do nosso grupo do WhatsApp para você que quer receber a notificação todo momento que a gente entra ao vivo. Entra no link aí que tem no nosso WhatsApp, depois eu vou estar disponibilizando também nos comentários dessa live para você poder estar acessando e ficando bem informado de tudo. Lembrando que essa transmissão só é possível graças ao Ricardo Refeições, que é o restaurante ali da plataforma, tá? Aqui onde a gente está tem um restaurante que funciona de terça a domingo, porém a partir aí do dia 6 de outubro ele deve estar trabalhando todo santo dia, de segunda a segunda, já entra naquele preparativo para o verão, né? Já entra nesse clima de verão que tá chegando, coisa boa, não aguento mais frio, não aguento mais chuva, não aguento mais vento, quero vir para cá, tá cheio de pessoa, né? Entrevistar o pessoal que tá pescando. Vamos logo chamar o verão, né? Vem verão, vem verão. Muito obrigado então pela sua audiência, a gente vai se despedindo, direto aqui da plataforma marítima de Tramandaí, Alan Júnior e as imagens de Luiz D'Ambrosio. Oferecimento: Reis das Joias, Ricardo Refeições, Escola Técnica pra Valer, sua TV digital no litoral.